Mais um episódio Esporte Futuro, o jogo das tecnologias. Cara, que legal poder conversar, que legal a gente poder falar sobre as tecnologias esportivas, que legal a gente tentar entender. E esse mês, Olimpíadas. Então nós temos aí um monte de informação, um monte de novas discussões, um monte de tecnologia que foi usada nesses Jogos de Paris 2024. Então, nós vamos discutir, ou nós vamos ver hoje, o quinto episódio, Tecnologias Paris 2024. Olha que interessante. Toda vez que nós temos uns Jogos Olímpicos, toda vez que nós temos um grande evento, a gente sabe que vem muita coisa nova acontecendo, vem muita quebra de recorde. A gente quer discutir se esses recordes foram quebrados por uso de tecnologia, ou se a tecnologia atrapalhou a quebra de recordes, né? Então, nós temos muita coisa. Nós até colocamos aqui no episódio passado uma pontinha aí, será que nós estamos usando essa tecnologia já? Né? Então, vamos discutir tecnologias Paris 2024. Olha que interessante que é isso. Interessante assim, ó. Nós temos um monte de novas informações. Nós temos um monte de discussões para serem feitas. Então, vamos tentar começar pelas principais, né? As três principais conclusões sobre Paris 2024, né? O que aconteceu, o que foi usado, quais são as tecnologias. Então, nós vamos pôr três pautas em cima disso. Isso, sustentabilidade, tá? Em cima da pegada do carbono, de medidas de projetos de instalações sustentáveis. Então, existiu, né, dentro de Paris 2024, essa discussão, né, e o uso de tecnologias para se fazer isso. A segunda coisa que nós vamos pegar é a tecnologia de nuvem distribuída. Olha que termo interessante para quem quer falar de tecnologias esportivas, né? Ela pode aumentar a eficiência e a resiliência dos Jogos Olímpicos, ao oferecer menos latência, melhor desempenho, oportunidade com regulações locais e melhor privacidade de dados por meio de sistemas descentralizados. Então, coisas novas que a gente não estava acostumado a discutir. E a terceira coisa, as inovações tecnológicas, como realidade aumentada, colecionáveis digitais, integração de mídia social, engajamento dos fãs. Então, o que nós temos olhado, né, o que nós vimos acontecer em Paris 2024 foi algo voltado ao bastidor. Mas teve alguma coisa que aconteceu para o esporte, realmente, para o atleta, o que aconteceu? Então, vamos tentar ver, vamos tentar discutir. Eu vou pôr aqui 10 pontos importantes, né, das inovações tecnológicas para Paris 2024. Sustentabilidade, que é o primeiro, né? A ideia dos espaços sustentáveis, né? Ambientes que podem ser e devem ser usados para a construção de baixo uso de carbono, né? Então, projetos econômicos que são usados para isso, tá? Então, é um padrão de um novo pedido aí dos esforços que alinham o padrão do ISO 20.121. 20.121. Então, tudo precisa estar envolto a espaços sustentáveis, né? As iniciativas de transporte verde, né? Ônibus elétrico, bicicletas elétricas, tudo que for possível gerar sustentabilidade, tá? Práticas ecológicas de alimentos e bebidas, né? A ideia, então, é reduzir, ou foi reduzir, a ideia do carbono, que eu falei, a obtenção de 80% dos produtos alimentares localmente, né, produzidos na própria França, e reduzir pela metade o plástico de uso contínuo. Olha que interessante. Então, as primeiras medidas, elas são em cima de meio ambiente, né? É uma preocupação mundial e a tecnologia faz parte disso. Apesar que não é o nosso foco aqui, mas ela faz parte disso. Eu preciso estar
atento a tudo que eu faço em cima de tecnologias sustentáveis. Vou dar um exemplo. Nós vimos num episódio aqui, motor digital. O motor digital que eu mostrei, que eu falei, que nós estamos usando, ele tem a prática sustentável. O que é a prática sustentável? O motor digital, um motor elétrico, ele produz força. Na hora que eu produzo força, né, eu tenho que ter resistores para dissipar essa força. E aí, o que nós estamos desenvolvendo é como devolver a força de cada motor para a própria rede elétrica. Para primeiro ficar zero, para zerar a força utilizada, depois, para como gerar a energia para o próprio espaço. Como produzir energia. Olha que raciocínio interessante. Vamos em frente, vamos em frente. Então, 2, o papel das nuvens distribuídas, que eu falei, né? O que é essa tecnologia de nuvens distribuídas está à beira de uma revolução, né? Prometendo aumentar tanto a eficiência quanto a sustentabilidade de um Jogos Olímpicos, né? A ideia é que essa nuvem, né, que eles falam, ela tenha locais geográficos distribuídos com disponibilidade para desempenho, ao mesmo tempo que adere requisitos de conformidades, menor latência e melhor desempenho, né? Flexibilidade e conformidade de localização. Os dados podem ser armazenados em locais compatíveis, atendendo aos regulamentos de residência de dados de diferentes países que sediam um evento. Então, de novo, economia, tá? Economia. 3, vamos pensar em esporte agora. Vamos começar a falar de esporte. Aumentar o envolvimento dos fãs com tecnologia, experiências de realidade aumentada, né? Displays digitais interativos que melhoram a experiência e a visualização das pessoas, o uso de óculos e tudo isso que está em volta. Colecionáveis digitais e programas de fidelidade foram desenvolvidos, e integração de mídias sociais, né? Olha que interessante, para vocês verem como o negócio está alto. A inteligência artificial que foi usada em Paris 2024 para algumas TVs, né, algumas câmeras de 8K, filmagem em 8K, tinham inteligência artificial que fazia o corte sozinho dessas imagens. Então, nós estamos falando de informação gerada por inteligência artificial, né? E essa integração de mídia social, ela fornece atualização ao vivo, compartilha percepções pessoais, aumenta a conexão de todos e promove um senso de comunidade. Interessante, né? De real, de verdade, para o esporte. A gente viu, ou a gente está vendo, o desenvolvimento da tecnologia vestível, né? Os wearables, smart wearables, é a grande sensação, tá? Principalmente para dispositivos vestíveis de monitoramento de desempenho, como o Catapult faz, de medir desempenho. Depois, sensores de monitoramento de saúde, rastreamento biométrico, prevenção de lesão, depende do monitoramento da saúde do próprio atleta para ver se ele está bem, se ele está descansado, se ele está pronto, se ele está em estado de prontidão para a próxima atividade, tá? Inovação de vestuário inteligente. Aqui eu vou dar uma pausa. Vestuário inteligente. Então, para pensar duas coisas. Em tecnologia esportiva, para o próprio esporte, para o atleta, nós vamos falar de duas coisas nessa Olimpíada. Análise de desempenho. Se você quer fazer um curso, se você quer se preparar, comece fazendo um curso de análise de desempenho, tá? Análise de desempenho. A outra coisa é tecnologias vestíveis, inteligentes. Maior leitura, maior entendimento, maior produtividade em geração de dados para serem analisados. Inovações de roupas inteligentes estão avançando a tecnologia vestível para patamares sem precedentes. Ao incorporar tecnologias avançadas de sensores, as roupas inteligentes podem medir várias métricas de desempenho, aumentando a eficácia e segurança do treinamento.
É, como um exemplo, né, incluem óculos inteligentes para ciclistas, calçado com sensor para jogador de futebol e trajes de corpo inteiro que fornecem dados abrangentes sobre o desempenho atlético. Então, quer dizer, nós vamos começar a ter um novo conhecimento sobre o exercício. Aquilo que eu falo há muito tempo, sobre indicadores e métricas da performance. Em todo lugar que eu estou, em todo lugar que eu vou, todo lugar que eu posso, se eu tenho a possibilidade de analisar, de medir, de gerar dados, eu tenho a oportunidade de desenvolver conhecimento. Conhecimento. Por exemplo, vou dar um exemplo bom. Nós estamos seguindo, por ser a melhor coisa que existe hoje, as recomendações do American College para o exercício, para a prescrição do exercício. Né? Não estou falando que está ruim, não. Estou falando que é muito bom, muito bom. É uma análise dos estudos dos últimos 5 anos, feitos no mundo, tá? Que gera essa nova perspectiva. Você imagina eu numa grande rede de academia, podendo ter os indicadores e métricas de todos os meus alunos, e podendo ter o entendimento de todos os meus alunos, os que entraram para emagrecer, o que aconteceu com eles, o que entraram para ficar forte, o que aconteceu com eles, o que entraram para qualquer objetivo, o que aconteceu, o que foi feito, o que o professor deu de treino, o que aconteceu, como ele, qual é a frequência, como que o corpo dele, ao seu... Cara, é um conhecimento real. E por análise de desempenho, de performance, ele pode ser feito com time. Na hora que eu falo de performance, muita gente fica chateada, falando, nossa, mas só pensa em performance. Não, meu amigo. É lógico, eu penso muito em performance, mas para mim, assim, ó, alguém chegou com dor lombar, e veio fazer exercício por uma indicação médica por causa de dor lombar. E o meu professor consegue montar um treino. E esse cara vir treinar e ter diminuição de dor lombar, ou parar de ter a dor lombar, e essa pessoa se tornar ativa, isso é performance para mim. Como que eu analiso esse desempenho? Eu não analiso, se perde. Se perde numa falta de análise. Se eu criar isso para o mundo fitness, eu produzo um conhecimento que não existe. Que não existe. É o que está acontecendo agora para o esporte. A tecnologia vai mudar o esporte. A tecnologia já quebra recordes. Mais do que o treinamento. Guarda isso. Guarda isso. É para arranjar briga mesmo. Tecnologia vai mudar o esporte. Cada vez mais eu tenho mais informação. Essa tecnologia vestível, inteligente, né, que eles estão chamando, a maior quantidade de informação. Pensa de coisas muito locais, por exemplo, o anel. O anel. Eu vou fazer um episódio só sobre o anel. Né? Esses anéis que estão coletando dados 24 horas por dia. Nós vamos ter um novo entendimento sobre as pessoas. E nós estamos falando de tecnologias que vestem o corpo inteiro. Não só locais, mas corporais. E aí eu começo a ter uma nova dimensão de informações. Tá? Então, 5, análise de dados no desempenho esportivo. A análise de dados está remodelando o desempenho esportivo ao oferecer insights acionáveis a atletas e treinadores. Análises orientadas por inteligência artificial e sensores vestíveis ajudam a refinar técnicas, otimizar programas de treinamento e prevenir lesões. A análise de dados facilita o desempenho máximo e a saúde ideal dos atletas e transformar dados brutos em informações úteis. Análise de desempenho dos atletas, plataformas que medem desempenho, prevenções e recuperações de lesão, então, sensores vestíveis de dados biométricos, programas de diagnóstico, simulação em realidade virtual, que ajuda os atletas a praticar melhorar suas habilidades, minimizar o risco de lesões. Então, existe um novo mundo, né? E recrutamento e prospecção de talentos. Essa tecnologia é vestível, inteligente, vai me dar a oportunidade de detectar talento como eu nunca consegui fazer, como eu nunca fiz, né? Ou a gente nem faz,
né? É uma conversa bonita, mas na prática é quase inexistente. É, com medidas corporais totais, com tecnologias vestíveis inteligentes. Então, presta atenção nisso. E análise de dados. Então, por exemplo, na hora que você pergunta para mim, o que seria um cenário desse? Um cenário esportivo para mim, como, por exemplo, Comitê Olímpico Internacional de qualquer país, ou uma academia, uma grande rede, para mim seria um centro de análise como uma NASA. Eu tivesse diversas telas que eu pudesse selecionar diversas informações, que tudo caísse dentro desse software, e nesse software eu pudesse, através de inteligência humana, para depois gerar inteligência artificial, eu pudesse criar a jornada do cliente dentro do meu processo. E com isso eu tenho um entendimento do que eu faço, o que acontece, do que eu faço, o que acontece. Eu visualizo isso, uma sala grande, com análise de desempenho, um gabinete de performance, um centro de performance, um consultório de performance, tá? Que eu posso olhar e observar em grandes proporções tudo o que está sendo feito em relação aos objetivos que existem nesse dia a dia. Tá? Então, para mim, esse é o grande diferencial. Tá? Esse é o grande diferencial. 6. Treinamento em realidade virtual e simulação. Programas de treinamento em realidade virtual, programas que oferecem benefícios aos atletas, cenários e ambientes de jogos realistas, melhoria da antecipação e consciência espacial, prática técnica específica de jogos, análise de estratégia dos adversários e melhora de desempenho em campo. Já é uma realidade? Já é uma realidade. Já foi usado para preparar atletas para 2024? Já foi usado para preparar atletas para 2024. Então, não é que nós vamos sonhando, isso já existe. A simulação do jogo, né, em realidade virtual, o que eu posso recriar, o que eu posso fazer, como que eu posso criar situações para preparar o meu atleta. E o próprio condicionamento mental, né? Que exercícios de treinamento cognitivo, que está em pauta, é altíssimo isso, com melhoria do tempo de reação, tomada de decisão sob pressão, também sobre o aprimoramento dessas tecnologias, diminuindo a lacuna entre desempenho mental e físico. Cara, que legal. Tecnologias avançadas de jogo limpo, por exemplo, o VAR, é a sétima coisa, né? Tecnologia da linha de gol, sistemas de replay instantâneo já foi utilizado, né? 8, computação na nuvem, né? 9, tecnologias de blockchain nas Olimpíadas, né? Sistemas de segurança, medidas antidoping, transações digitais e de patrimônios, e 10 perspectivas futuras, que é a nuvem distribuída que eles falam dentro de uma possibilidade de Olimpíadas Verdes. Mas eu vou focar nesses 10 pontos, eu vou focar nesses dois. Tecnologias vestíveis inteligentes e análise de desempenho. Análise de desempenho. Começa a pensar isso. Começa a estudar sobre isso. Começa a tentar pensar em como utilizar isso na nossa vida, no nosso dia a dia, para o atleta, para o não atleta, para o atleta amador, para o próprio fitness. Tem como fazer, a tecnologia está aí, e nós podemos fazer muita diferença. Muito obrigado. Mais um episódio. Até mais.